Boa tarde a todos, conseguem-me todos ver e ouvir? Boa tarde a todos. Temos aqui Ângelo, Carlos, olá, boa tarde. Neta Banner, não me lembro do nome. Luís, Freitas, Cátia, José, Bárbara, João, Jorge. Olá a todos, olá, o Francisco também, o Jorge. Tudo bem? Ótimo, conseguem ouvir? Ótimo, perfeito. Então, bem-vindos a mais um webinar aqui de modulação. E neste caso vamos falar de modularidade, está bem? Já vi muitos pedidos para tratarmos também desta parte da modulação que é um bocadinho mais... não é tão estudada neste tipo de nível intermédio, básico ou intermédio de modulação, porque é uma coisa muito específica para cada projeto que vamos fazer, ok? A modularidade é algo que serve para poupar tempo e poupar recursos, não é? Sobretudo recursos de memória num jogo, num sistema qualquer, que seja de arquitetura, se quiserem fazer, por exemplo, rendas de arquitetura para o mercado imobiliário português ou assim, algo que não seja necessariamente algo que não seja necessariamente um jogo, mas que ter demasiadas coisas pode pesar muito o projeto. Utiliza-se então a modularidade para montar os cenários que queremos fazer. É útil quando a nossa equipa é composta por mais do que uma pessoa, não é? E quando nós fazemos coisas para outra pessoa montar. Portanto, o que vemos muito quando se fala de modularidade, sobretudo em videojogos, é fazer uma espécie de lista de coisas que montam um cenário, não é? Ou seja, uma parede, um canto. Estas imagens são pequeninas, deixem ver se arranjo uma imagem um bocadinho maior. Uma parede, um bloco de uma parede, um bloco de um... Eu tenho aqui nas imagens, várias imagens também guardadas. Onde é que está? M de modular. Este é o exemplo mais simples de todos, em que temos simplesmente o mais simples, ou seja, não tão detalhado. Temos uma parede simples, temos uma parede com uma porta, temos uma parede com uma janela no canto, uma parede com um canto, uma parede sem canto. E o que é que significa isto? Não basta fazermos apenas a modulação disto, basta também sabermos que as coisas vão encaixar, não é? Portanto, temos que estudar aqui também um bocadinho a melhor maneira de nos organizarmos e de fazer, por exemplo, alguns estudos prévios. Por exemplo, porque é que este passeio é diferente deste? Este passeio é diferente deste porque este passeio aqui está a contar com uma esquina 90 graus, este aqui está a contar com uma esquina que tem esta parte truncada, não é? E esta aqui ao fundo é a mesma coisa, mas sem janela. Basicamente, existem muitos, sobretudo se vocês gostam de ver o que o Unity traz ou o Unreal traz nos seus marketplaces, né? Uma coisa que eu faço desde sempre, desde há um ano e tal, com a minha conta da Epic Games, cada projeto que sai novo que é grátis, eu saco, e acaba por haver muitos em que temos, por exemplo, o Modular Fantasy House, em que isto teve grátis durante uns meses, teve grátis há uns meses durante um mês. Permite-nos fazer, por exemplo, casas assim, mas as casas não aparecem assim. As casas, o que nos aparece é isto. São modelos e modelos que nós temos que ser nós a arrastar para dentro do projeto. Também. Aqui neste caso temos um exemplo em que temos, por exemplo, estes dois. Temos aqui várias coisas que não me interessam. Posso apagar isto tudo. Mas também nunca mais saímos daqui. Portanto, se eu pegar nestes três e se eu arrastar para aqui, por exemplo, e se eu aproximar, eu posso ver que a ideia disto é ter blocos diferentes, que são basicamente cubos, como vocês podem ver, são cubos em que a textura nem sequer é perfeita, estão a ver?
E isto é avaliado, este objeto, este asset, é avaliado e as pessoas pagam por isto, ok? Não está perfeito e não precisa estar perfeito, porque isto é uma coisa que encaixa uma no outro, não é? E não precisa de estar perfeito aqui, porque o que se vai ver é isto, pronto, não há problema. De um lado e do outro, não é? E o que é que nós podemos fazer? Podemos mover, o Unreal já tem, por exemplo, eu podia estar a fazer isto no Unreal ou no Unity, é igual, eu escolhi o Unreal porque é onde eu tenho mais coisas grátis feitas. Posso rodar e ele roda automaticamente. Este snapping já é também por defeito no Unreal. Porquê? Porque ele já está a assumir que eu quero fazer isto. E depois posso ter isto desta maneira, posso escolher colocar isto assim. E depois eu acho que cá aqui em cima, exato, corner bricks. Eu vou arrastar para aqui e temos aqui em cima um canto. Uma esquina que eu posso arrastar para aqui. Agora vamos ver como é que isto ficou. Não está bem no sítio. Ok. Pronto. Aqui, se isto está a fazer isto, é porque está a fazer Z-Fighting. Quer dizer que temos dois planos, um em cima do outro. Temos que arrastar isto um bocadinho mais para fora. Uma unidade. E já temos então aqui este aspecto de algo um bocadinho mais... Pronto. Pronto, o que é que eu quis dizer com isto? Sobretudo aqui a malta que está, os formandos que estão aqui de DMV, provavelmente já fizeram aquele exercício de modelar aquela cripta, não é? Aquela parte interior da unidade 10, que é de DMV, que é fazer uma cripta, e eu peço-vos para fazer as paredes à volta, não é? E as paredes à volta eu faço de uma maneira muito simples, que é um plano, outro plano, outro plano e outro plano. Porquê? Porque não se vai ver nada à volta. Ou seja, eu tomei uma decisão de fazer a parede daquela maneira porque sabia que não ia fazer mais nada à volta. Está bem? Porque senão, se fosse para fazer uma sala, mais outra sala, mais outra sala, e se fosse para dar isto para colocar num videojogo assim, eu em vez de fazer... Deixem só o Maya abrir completamente, porque o Maya está... Como eu tenho várias coisas abertas dentro do Maya, ele demora sempre um bocadinho. Deem só um segundo. Já está. Em vez de fazer uma coisa assim, apagar aqui o topo, apagar aqui a parte de baixo, sei lá, colocar isto tudo assim um bocadinho mais assim, deste género, e virar isto ao contrário. Reverse. Basicamente o que nós temos é isto, não é? Que é uma parede interior, outra parede interior, outra parede interior, não é? Em vez de ter isto, nós podíamos ter um cubo aqui, outro cubo aqui, outro aqui e outro aqui. E depois o canto, nós podemos enfiar qualquer coisa como nós fizemos há bocado no Unreal, ok? Então vamos ver. Parece um puzzle, exatamente. É como se fosse um puzzle. A modelação modular neste tipo de assets, na criação de assets, em que eu faço as coisas e depois envio e alguém monta, é supostamente isso. É brincarmos com Legos. São puzzles, são Legos. É que tu começas a construir Legos. Francisco pergunta, não dá para alterar o pivô tal como no Maya? Dá, Francisco, dá. Já desliguei, mas pronto, dá. Não é exatamente como no Maya, nós temos que criar uma espécie de movimento extra, mas não é parecido também. E isto é uma boa pergunta, Francisco, porque mudar o pivô é basicamente a base deste truque, né, de modelação, em que, isto foi só um exemplo, não preciso mostrar isto para nada, em que se eu tiver esta parede assim, né, se eu tiver esta parede assim, se eu quiser colocar outra parede aqui e rodar, é difícil, depois tenho que estar a ver. Não, é mais fácil eu fazer tecla D e depois V, no Maya D e depois V. No Maya o V é o snap, depois com o botão do meio do rato, clicá-lo perto de destes pontos. Este chega, por exemplo, e agora D novamente. E agora se eu fizer Shift D, ele faz-me um clone e eu posso virar isto 90 graus. Se eu quiser virar 90 graus, eu posso utilizar a tecla J para fazer este Discrete Rotate. Isto que eu acabei de mostrar é uma coisa chamada Discrete Rotate, que é a rotação
como o Unreal, que é por snaps. Se eu não fizer, ele vai completamente assim, então vai estar-me a fazer o ângulo, em vez de ser menos 90 graus, está-me a fazer menos 96.16. Se eu quiser trabalhar exatamente como no Unreal, eu posso simplesmente fazer duplo clique aqui no Tool Settings da rotação. E depois tinha aqui uma coisa aqui em baixo que diz... Onde é que ele está? Eu nem uso, como uso o J, nem sequer venho aqui muitas vezes, mas eu sei que ele está aqui. É o... Onde é que está? Free Rotate. Não é o Free Rotate, é o Discrete Rotate. Onde é que ele está? Está aqui, perdão. Estava à procura de uma coisa de Discrete, porque Discrete é no 3G Studio. Perdão, chama Step Snap. Step Snap. E se clicarem aqui, metam em Relative e ele faz agora snaps de 15 graus. Vão ver? Quer dizer que fica ligado isso. Já não precisam de clicar com a tecla J. Se clicarem com a tecla J, ele faz o oposto. Okay? Portanto, vocês podem utilizar isto como se fosse o Unreal. A mesma coisa para o Move. O Move, ele está a mover 5.3 unidades em X, está a mover 5.3 unidades, ou 4.1. Se eu quiser que mova entre uma unidade, que é basicamente o tamanho desta grid aqui, eu posso também fazer duplo clique aqui no Move, em vez de ser no Rotate, é no Move, ou, para mostrar outra maneira, como o Move é o W, eu posso clicar com o W, ficar a oprimir o W e depois clicar, e eu tenho um marking menu de Move, e agora venho aqui em baixo e escolho Move Options. Quer dizer que eu não preciso me dirigir aqui à esquerda também. E depois aqui temos também Step Snap, a mesma, Relative. Ou então Absolute. Eu gosto de utilizar Relative porque se começarmos a utilizar scales diferentes, vai-se notar a diferença. Pode utilizar Absolute, é igual para este tipo de coisas, acaba por ser igual. Quer dizer que eu agora estou a mover e só me aparece aqui 3, 4, 2, 1, 0. Portanto, acaba por ser a mesma coisa. Se eu quiser um controle total, clico no J e ele faz-me o contrário. Se quiserem voltar atrás, duplo clique e metam off tanto num como no outro. Ok? Pronto, vamos então estudar uma maneira, vamos fazer um exercício simples de modularidade. E o que é que eu gostava de fazer? Estava a pensar, se calhar, fazer uma coisa um bocado no sentido, por exemplo, de uma arquitetura assim mais pop portuguesa. Para não estarmos a fazer só coisas que toda a gente faz, que são os castelos, toda a gente faz castelos, toda a gente faz coisas desse género. Mas isto é um bom exemplo, que é a arquitetura portuguesa do Estado Novo, que tem um estilo específico, é o estilo português suave. É um estilo muito característico em que temos formas muito, muito bem definidas e modulares, claro, em que temos esta janela igual àquela, esta janela também um bocadinho é igual, mas ligeiramente diferente. E ora, o que é que convém vermos aqui? Eu vou tentar aproximar um bocadinho sem haver grande distorção, para estudarmos um bocadinho a imagem. Vou fazer F11 para vermos um bocadinho maior. Assim, sem haver grande distorção. Só para poder fazer um print screen e poder abrir e mostrar o que é que eu quero dizer. Ou seja, não se começa a modular do nada, temos que ter imagens de referência, e nós já vamos buscar mais imagens de referência, e vamos ver o que é que precisamos de fazer. Ctrl V para fazer paste do print screen que eu acabei de fazer. E agora eu posso fazer uma espécie de batota também, que é fazer isto, que é tentar distorcer a imagem para que ela fique um bocadinho mais quadrada. Mas pronto, não é muito importante, não é muito grave. O que é que eu quero mostrar? Queria mostrar que este este andar, não começa nesta linha amarela, nesta linha branca. Embora isso aconteça noutros prédios, esta linha branca não indica o andar. Então, onde é que fica mais ou menos o andar? É aqui neste traço aqui, não é? Então vou selecionar aqui uma cor qualquer, noutra layer. Um andar... Ups, perdão. Era isto que eu queria. Um andar é mais ou menos isto. Assim, aqui. Depois temos esta parte aqui, que vai ser um bloco. Estes dois, eu posso escolher fazer
só esta parte aqui e depois copiar este para aquele lado, ou posso fazer dois ao mesmo tempo, tanto faz. Se calhar faço um e depois é só colocar para o lado, né? E depois temos este aqui também, que há de ser a mesma coisa que este, também para o lado. Quer dizer que nós vamos ter que modelar, então, o que é que nós vamos ter que modelar? Vamos ter que modelar 1, 2, né? Aqui em cima é tudo igual. Aqui, esta parte aqui de cima é só um remate aqui em cima, não, eu posso fazer depois também mais tarde, não é grave. Aqui temos dois andares que estão mais pequenos do que este andar que está aqui, não é? Este andar que está aqui é mais pequeno e este aqui em baixo é diferente. Depois temos aqui esta subida, quer dizer que eu não vou fazer isto, eu não vou fazer isto, não, eu vou modelar esta parte que está aqui, ok? E vou passá-la para ali e por acaso a outra vai passar por cima, está bem? Quer dizer que eu vou ter, não vou estar preocupado a colocar os traços para cima, não, eu simplesmente o passei e fica em cima dele. O que eu quero dizer com isto? Não há problemas em termos estas partes. Como é que eu hei de mostrar isto de uma maneira que faça sentido? Não há maneira em termos estas partes assim encostadas umas às outras. Este aqui que está aqui, este plano que está aqui, este aqui, nunca se vai ser visto, porque está encostado. Então muita gente defende, então, se não vai ser visto, então apaga-se. Está aqui a comer memória gráfica, não é? Então não apaga. Não é preciso estar lá. Também não é bem assim. Não há problema de terem um ou outro, desde que tenham liberdade. É preferível terem liberdade e os computadores aguentam. E o que nós temos aqui são muitos poucos polígonos. Não é por aí também, não é? Portanto, muitas coisas aqui não precisam de ser feitas mesmo à medida. Por exemplo, este bloco que está aqui não precisa de ser um plano. Não precisa de ser um plano assim levantado, em que eu viro isto, com o J viro assim aqui para cima e depois movo. Eu não preciso de fazer isto assim, um toque aqui, outro aqui, depois outro aqui, depois outro aqui. Depois seleciono isto e faço extrude, venho até aqui e depois seleciono estas duas partes aqui e depois faço Ctrl B com alguns segmentos. Eu não preciso de fazer isto desta maneira. Ok? Porquê? Ou seja, não preciso fazer isto tudo junto. Eu posso fazer devia ter duplicado, mas não faz mal, eu crio outro plano. J. Eu posso fazer perfeitamente agora um cubo, levantar o cubo, arrastar o cubo para aqui e selecionar estas edges todas, Ctrl B e tenho o mesmo efeito. Visualmente, digam qual é que é a diferença entre um e outro. E eu não preciso ter estas partes aqui atrás, eu até posso perfeitamente fazer aqui um corte aqui. Posso fazer um corte assim. Selecionar estas faces todas e delete. E agora, como eu sou mesmo perfeccionista, eu sei que estas partes não estão alinhadas, por isso eu vou selecioná-las e vou fazer scale e faço scale neste sentido para espalmarem, para ficarem mesmo alinhadas. Digam-me então, qual é que é a diferença visual entre um e o outro? Entre este e este. Na realidade, este aqui até tem mais polígonos. Vão ver? Faces 25 e este tem 24. Não, tem 24 porque eu também fiz mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos aqui ao Polybevel. Quantas divisões? Segmentos 6. E quantas é que eu fiz neste? Polybevel. Segmentos 9, 6. Pois, agora não dá para voltar atrás porque eu perdi, mas pronto. Delete, faz-se outro, não seja por isso. Ups. Apaguei sem querer. O problema de fazer as coisas à pressa é que depois acontece isto. Quero esta e esta. Ctrl B, 6 segmentos. E agora não preciso desta face aqui de trás. Delete.
Qual é então a diferença entre este e este? Estes dois têm 18 faces. Este aqui tem 25. Quer dizer que as coisas não precisam de ser necessariamente extrudidas umas das outras. Está bem? Não precisa de fazer parte. A não ser que eu queira muito especificamente fazer algo como isto. Assim. Em que eu quero fazer, por exemplo, uma união mesmo perfeitinha entre um e o outro. Mesmo assim ia dar porcaria aqui, mas nós só precisamos de unir as coisas desta maneira, ou seja, tudo como se fosse uma espécie de envelope, não é? Como se fosse uma espécie de papel celofane à volta. Não precisamos de fazer isso sempre, só quando queremos ter algumas coisas aqui mesmo bem definidas. Porque visualmente o que nós vemos é a mesma coisa. É um corte aqui e é um corte ali. Não tem nada que saber. Francisco diz, ambos têm n-gones. Pois, exatamente, têm n-gones, Francisco, exatamente. E outra coisa que o Francisco tem razão, isto são n-gones. Isto aqui é um n-gone, isto aqui é outro n-gone que eu terei que resolver. Mas pronto, já vamos ver isso. Mas isso é outra questão. Isto faz-se, Francisco. Isto aqui, por exemplo, como é que eu trataria isto? Fazia, se calhar até assim é mais difícil para mim, Francisco, porque eu depois tenho que fazer assim um offset e depois tenho que apagar este que está aqui e depois fazer edges para dentro com o V para ficar agarrado e depois está aqui esquisito. Não gosto disto assim. Seria muito mais fácil pegar nisto, apagar esta face aqui, delete, apagar esta face aqui, delete. Quer dizer que agora o que nós temos é apenas isto, não é? E agora simplesmente fazer Ctrl E, total, sem nenhuma face selecionada, para fazer uma espécie de espessura. Mesh Display Reverse e pronto. Agora a parte de baixo é o quê? É apenas um plano também. Ctrl D. Não é Ctrl D nada, é Shift D e depois J 90 graus ou 0 graus, porque os planos quando são criados assim e agora como é que eu trato esta parte agora? Faço simplesmente aqui um corte, por exemplo, outro corte aqui e trago estes mais para dentro com... Porque é que isto não dá para ver? Quando isto acontecer é porque tem o scale de maneira errada, está bem? Eu vou clicar aqui, duplo clique e faço Reset Tool e o que eu quero é a orientação através de objeto, está bem? Assim e assim. E o problema assim desaparece. E eu tenho agora um chão. E também aqui a parte de baixo. Com ele selecionado, só o objeto, Ctrl E e dou aqui um bocadinho de thickness. Por exemplo. Se estiver ao contrário outra vez, quer dizer que eu fiz o extrude ao contrário. Mesh Display Reverse. Ok? Portanto, a ideia é esta, é fazer as coisas de maneira a que não precisam estar unidas. Não precisam mesmo estar unidas. Mais questões. O lado esquerdo usou-se o extrude e outro foi com outro objeto. Exatamente, Francisco. Ou seja, por vezes é melhor usar dois objetos diferentes para criar algo em vez de usar um único. Não é necessariamente melhor, é o que lhe dá mais liberdade. Porque depois, imagino que eu quero fazer, um cliente diz, afinal queremos a mesma coisa, mas isto é muito mais largo. Eu agora tenho as peças para fazer uma cópia em que este é realmente mais largo. Em vez de eu chegar aqui e dizer, epá, agora isto aqui está assim, agora vou ter que selecionar estes vértices todos, depois movê-los para aqui, e depois movê-los estes aqui para aqui. Também dá para fazer, mas é um bocadinho mais chato. Está bem? Não é necessariamente melhor.
Estou a mostrar-vos que às vezes não há problema e dá mais liberdade. E se dá mais liberdade, o colega que vai montar, ou então vocês, se estiverem a montar no Unity ou no Unreal ou noutro programa qualquer, se calhar vão ter mais facilidade porque têm mais liberdade. Portanto, o produto final, o objeto final, não é fazer a topologia perfeita. A topologia tem que servir um propósito. E o propósito é o aspecto final. Se o aspecto final é igual um ao outro, então vamos pela maneira que nos dá mais liberdade e mais facilidade ao fazer, não é? Pode usar o Knife, não? Sim, usei o Knife há bocado, sim. O Multicut Tool ou o Knife Tool no Blender. Qual era o mesh para confirmar se tem neons ou triângulos? Não é neon, são n-gons, Francisco. O mesh não havia mesh, era uma ferramenta chamada Cleanup. Mesh Cleanup, clica aqui e depois coloca-se em Select, porque Cleanup ele faz o trabalho por si, nós não queremos, nós queremos selecionar para depois apagar ou mover ou assim. Select e depois clica aqui, faces com mais do que 4 lados. Tá bem? Ou então Non-Manifold Geometry, porque quando temos problemas ao fazer o Vs ou assim, nós queremos também identificar rapidamente, podemos utilizar Non-Manifold Geometry. Pronto, mais questões. Francisco diz, assim será mais fácil adicionar texturas mais tarde. Exatamente, e isso leva-me também a outra questão a seguir que eu queria falar, que são os Texture Atlases. Um Texture Atlas é uma imagem que pode ser utilizada para várias coisas. Isto, por exemplo, que está aqui, isto é um Texture Atlas. É uma textura, uma imagem quadrada. Tem que ser quadrada porque se for quadrada ajuda-nos a fazer vários tipos de duplicação, né? Onde numa imagem apenas eu posso ter várias texturas. Tá bem? E a ideia aqui, nesta imagem aqui, eu poderia ter na mesma imagem este bocado de pedra, esta tinta, podia ter uma janela, podia ter o store também, podia ter estas partes interiores, podia ter o branco, podia ter tudo organizado para depois eu colocar os UVs de acordo com isso. Ok? Faz sentido? Ou seja, vários objetos podem partilhar a mesma textura, ou mesmo material, depende depois do sítio onde eu coloco os UVs, consigo-me organizar. Pronto, qual é que é então o problema da modularidade? Que se eu tiver a montar com Legos, vou-me ver limitado. Ou seja, montar Legos é um bocado limitante, mas ao mesmo tempo esse limite pode ser uma coisa boa. Porquê? Porque nós não conseguimos fazer curvas. Temos que estar sempre a fazer como nós vimos aqui na imagem, temos que fazer sempre considerar curvas. Isto aqui, por exemplo, é muito giro, mas neste aqui não existe nenhuma esquina. Teríamos que fazer nós a nossa própria esquina. Ok? Portanto, há muita gente que faz, para este tipo de edifícios, faz apenas um plano, isto são apenas planos, não tem espessura, quer dizer que não vai ser visto para dentro, isto é provavelmente apenas uma coisa para ser exterior, não é? Não precisa estar com interiores. Temos aqui os Texture Atlas, ou seja, são as texturas. Diz-se Atlas porquê? Porque é o que tem a informação toda. Em vez de ser uma textura só de um pavimento, tem o pavimento mais aqui esta curva. Vamos ver mais exemplos. Este é aquilo que nós vimos há bocado, mas um bocadinho mais bem montado. Este aqui até é bastante simples, que é claramente só para projetos mais simples, só para backgrounds e isso tudo. Estes aqui são mais complexos porque estes permitem-nos mesmo fazer tudo, montar tudo. E pronto, acaba por ser como Legos. Nós podemos pegar num destes templates e fazer também, poderão fazer. Basta é pesquisar modularidade. Agora, atenção que modelar e modular são coisas diferentes. Eu já vi colegas vossos terem dificuldade a chamar as coisas corretas pelo nome. Modelação, que nós fazemos, é uma coisa. Modelação tem a ver com modelo, vem da palavra modelo. Modular vem de módulo, modularidade, está bem? Módulo, M-O-D-U-M-O-D-E, está bem? Eu sei que isto parece óbvio, mas muitos colegas vossos já tiveram já disseram ou um ou outro referentes à coisa oposta e estou só a clarificar isto. Porque assim vocês podem pesquisar, vejam, por exemplo, continuo a dizer que o Pinterest é um sítio espetacular para vocês poderem ver e guardar imagens.
em que estão a ver isto, afinal veem que há aqui outra imagem que não têm guardada, eu vou chegar aqui e vou pôr aqui modularidade, onde é que está? Save. Agora esta imagem vai-me aparecer no meu board sempre que eu quiser ver o que modelar. Ok? Então, mais questões, mas também depende do objeto. Uma coisa que aprendi foi que queremos evitar aglomerar os objetos, pois mais tarde, se quisermos editar, temos o triplo do trabalho. Exatamente. Temos de estar sempre a pensar que nós vamos ter que fazer as coisas editáveis de modo a poder editar. Agora, fazer só aquilo, fazer só a modularidade não chega. Nós precisamos disto que está aqui. Nós precisamos de um mock-up. Ok? Isto que está aqui, eu vou abrir a imagem, porque isto aqui é uma imagem pequenina, eu quero abrir a imagem. Isto é do Destiny, é de um Nikita Vorobyov, uma imagem da Bungie, em que existe um artista chamado o artista de layout, o artista de blockout, pode ser o diretor criativo ou o designer do jogo, faz isto, acaba por fazer isto. Porquê é que é muito importante fazer isto? Porque antes de começar a modelar como deve ser o modelo todo, mesmo final e texturizado, é preciso saber claramente o que é que vai acontecer, não é? Porquê é que isto está assim? Porque eu assim sei exatamente onde é que a personagem pode andar e onde é que não pode. Aqui também consigo, né? Mas tenho que olhar um bocadinho mais, né? Aqui eu posso definir isto, eu posso colocar a personagem aqui e vejo que a personagem tem escolhas óbvias, em que ele pode ir obviamente para aqui, pode ir obviamente para ali. As cores simples e os blocos são suficientes para eu perceber onde é que as coisas estão e onde é que eu me posso dirigir. A partir daqui é que as coisas podem ser construídas modularmente. Quer dizer que eu aqui sei que a esquina pode ser uma coisa que modelamos, aqui esta parte vai ser a direito, aqui posso até fazer partes daqui, podem ir até ali. A partir deste blockout, já podemos organizar e fazer o modelo como deve ser. Esta rocha pode ser mesmo igual que esta rocha pode ser igual que aquela, e esta pode ser igual àquela, que pode ser igual àquela com ligeiras rotações. Mas esta pequenina já não é igual àquela. Porque esta já é demasiado grande, não é? Então esta, se calhar, vão modular esta, mas esta grande já pode ser igual àquela que está ali por baixo. E esta já pode ser igual a esta também, aqui por baixo, truncada, cortada, não é? Portanto, mais uma razão para fazermos o blockout e para sabermos exatamente o que modelar, está bem? O que modelar com E. Pronto. Então, vamos lá. Eu perco-me aqui com estes parênteses. Então, aqui neste caso, eu faria esta parte. Esta parte aqui também seria uma. Esta aqui também seria outra. E aqui a porta, se calhar, faria isto assim em grande. Esta aqui é a mesma que esta é a mesma que aquela. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 peças. Vamos modular 7 peças para depois, mais tarde, construir e reparem que eu tenho esta imagem aqui aqui no Google Maps e reparem que esta rua, por exemplo, tem exatamente as mesmas casas, mas com cores diferentes. Vejam aqui. Se eu arrastar aqui, conseguem ver que é repetição atrás de repetição, outra aqui. Esta, por exemplo, é a mesma coisa, mas com algumas diferenças. Quer dizer que, se eu fizesse... Esta, por exemplo, esta aqui é igual a esta, mas com cores diferentes e com ligeiras diferenças, não é? Portanto, eu posso depois alterar apenas a cor. Aqui esta, por exemplo, não é a mesma coisa, mas é ao contrário, percebem? Eu posso fazer isto. Este aqui é a mesma que esta, mas com algumas diferenças. Eu posso depois adaptar, mas basta termos esta parte inicial. Então, vou só tentar perceber a altura. 2 metros, mais ou menos 3 metros, 4 metros. Se calhar este aqui ficaria 4 metros de altura. Este terá um pé direito, se calhar, de 2,5 metros. Isto são casas altas. Portanto, 2,5 metros. Vamos aqui ao Maya. File, New Scene, Don't Save. Vou fazer um plano vertical com 2 metros. Não vou aumentar a escala, ok?
Quando eu crio uma primitiva, eu tenho aqui o width e o height, né? Que eu posso aumentar sem mexer na escala. O ideal é termos os transforms, que aí está aqui, o translate, o rotate e o scale, limpos, quando enviamos isto para o Unreal ou Unity. Não interessa a ninguém no Unreal ou no Unity se tivermos um modelo assim com 0.521, 0.675. Podemos fazer freeze, tudo bem, podemos fazer freeze, mas se fizermos freeze, ele cria mais um transform geometry aqui. Portanto, para que criar mais inputs de geometria se eu posso simplesmente mudar o width e o height aqui? Ou seja, a largura e a altura, não é? Portanto, 2 metros. Já estava a dizer isto, estava a fazer ao contrário. Então, vamos virar ao contrário primeiro, desde já. J, 90 graus. E agora, 2 metros. Isto são centímetros. Então, 2 metros são 200. E a largura é um quadrado, vai ser 2 metros por 2 metros. Pronto, para facilitarmos as coisas. Agora, eu quero modelar isto no centro. Em vez de estar aqui mesmo no centro de tudo, eu quero modelar isto para cima do centro, aliás. W, D, V, V de vaca, para fazermos aqui como é que se chama? O snap. E agora com este aqui para ali para aquele canto. Largo o V, D novamente. E agora, quero colocar isto aqui para cima. Como é que eu faço? Posso andar 200 unidades, posso subir 200 unidades, ou, se isto fosse uma altura que eu não sabia, que eu não soubesse, poderia fazer, talvez com o X, mover até cá acima, até que ele ficasse aqui no canto. O que é que o X está a fazer? O X está a andar também em Translate Y, ou com o X ou com o J, neste caso com o J. Porquê que eu estou a usar o X? Porque o X é o snap da grelha, está bem? O J acaba por ser a mesma coisa porque é snap da grelha também, mas se eu disser que a grelha tem dois quadrados em vez de um, então o X vai fazer snap segundo aquilo que eu tenho na grelha. Neste caso, como é 1 e o J está a andar por 1 também, então o X e o J acabam por fazer a mesma coisa. Vamos fazer isto então, já tínhamos começado a fazer. Ele tem aqui um ressaltozinho, né? Este ressalto, como é que ele funciona? Parece que vai para cima. Então este ressalto fica mais ou menos aqui a meio. Eu vou pegar na faca, depois com o Ctrl faço aqui um clique. E depois faço assim, aqui com isto. Ctrl E, um extrude. Thickness. De quanto? 3.5, pode ser. Nada de especial. Ok. Vamos complicar, ou seja, vamos fazer mesmo as coisas como devem ser feitas. Então, assim, aquilo ali, isto aqui, um metro, mas isto não tem 1 metro, isto tem um bocadinho mais do que 1 metro. Deve ter 1,50 m ou 1,60 m ou assim. 1,80 m se calhar é demais. E daí talvez não, 1,80 m pode ser. Vamos colocá-lo um bocadinho mais para a frente. Vou fazer delete desta face e delete desta face. Vou selecionar esta aqui mais esta aqui e vou fazer o tal bevel. Ctrl B. Aumentar aqui os segmentos. Não quero uma fração tão grande, pode ser assim um bocadinho mais pequenino. Com 4, se calhar 4 não chega, 6. Como é que eu sei se chega ou não? Eu gosto de fazer isto assim, desta maneira, voltar atrás. Se eu não vir aqui nada, ou se eu colocar, por exemplo, o Mesh Display Hard, e se eu vir que ao longe isto está muito forte, então se calhar eu dou um bocadinho mais, ou então se isto for para uma coisa um bocadinho mais longe, não faz mal, deixo isto em soft. Portanto, não há uma regra base para isto, está bem? Delete desta face, que eu não preciso desta face. Ok. E agora, se está difícil de ver o que é, eu posso simplesmente clicar neste pequeno botão que está aqui em cima, neste cubo azul, que me vai dar aqui o wireframe sobre shaded, está bem? Vocês estão aqui a falar, mas eu não... não ouvi. Perdemos a conexão. Ok. Não tenho aqui, não há aqui nenhum corte. Estamos por aqui. Deve ter falhado a internet, mas está...
A stream crashou, perdi a conexão, está de volta. Ficamos cortados durante os segundos. Mas conseguem ver bem agora? Também aconteceu. Olha, então peço desculpa, nem reparei, não mostrou aqui nada, não saltou nem nada. Deve ter sido do YouTube. Daqui não... Conseguem? Ótimo. Mas foi muito tempo, ou seja, o que é que não viram daqui? Eu simplesmente apaguei tudo o que eu fiz agora eu já tinha feito há bocado também. Não se preocupem que não perderam nada de mais. Pronto, esta parte aqui tem um remate pequenino. Esta parte vem aqui a direito. Então como é que eu faria isto? Seleciono esta edge daqui até ali, ou seja, Shift, duplo clique, Shift, ou seja, clique aqui, Shift, duplo clique aqui, ele vai escolher o caminho mais pequeno. Okay? E agora Ctrl E para fazer aqui este thickness aqui para dentro. Ctrl E novamente ou a tecla G para subir aqui um bocadinho. E pronto, faço aquilo que tinha feito há bocado, que é simplesmente ou seja, em vez de estarmos a tentar fazer com que a topologia bata certo para quebrar aqui n-gons, não, eu vou pôr simplesmente um plano a sair daqui porque é a mesma coisa e ninguém se chateia por isso. Então, crio aqui um plano, dou aqui a largura correta ao plano. Pronto, se não dá para ir mais, eu posso mesmo utilizar o scale, não há problema de utilizar o scale. Temos é que depois unir isto de modo a que o bloco final não tenha um scale estranho, está bem? Colocar aqui, isto está cheio de coisas, não preciso destas subdivisões todas. Basicamente tudo o que eu estou a fazer aqui não é nada de novo, supostamente não é nada de novo para muitos de vocês, está bem? E tudo o que eu estiver a fazer aqui pode ser feito no Blender, porque o princípio é o mesmo. Então, selecionar estes vértices e arrastá-los aqui para fora, selecionar estes mais estes e arrastá-los aqui para cima. Selecionar este mais este, Scale para dentro, Move para dentro. Ctrl 1 para vermos o que tínhamos e já está. Mesh Display, Reverse, okay. Ou seja, vem um bocadinho mais para cima. Se a nossa personagem está a andar no chão, se isto é apenas um modelo para ver só, ou seja, para ver, não vamos estar aqui por cima, é mais importante eu ter aqui esta parte aqui em cima, que faz esta pequena peça aqui, né, esta pequena curva, é mais importante do que se calhar vermos aqui em cima, mas eu vou fazer aqui em cima, caso haja algum glitch, né, temos que estar sempre preparados para essa eventualidade. Agora, a janela. A própria janela. A janela, eu fiz isto aqui muito baixo, então vou selecionar estes vértices e vou colocar cá para cima. A janela. Como é que eu divido a janela? Divido, como tinha feito há bocado, com um corte aqui a meio. Portanto, edge. Fazer um corte exatamente a meio posso fazer de várias maneiras. Eu gosto de fazer uma maneira simples, que é selecionar tudo, assim, estes todos, aqui. Shift, botão direito, Connect Edges, ou Connect Components, perdão. E agora, para fazer uma divisão exatamente igual de um lado e do outro, posso utilizar o Bevel. Ou seja, o Bevel, que é a mesma ferramenta que nós utilizamos aqui, né? Posso fazer a mesma. Ctrl B e ele vai fazer uma divisão exatamente igual dos dois lados. Ok? Agora, eu vou fazer uma coisa que é selecionar, fazer aqui, por exemplo, mais um corte aqui, aleatório, que é para não fazer para fazer extrude desta face que está aqui e não desta face toda, não é? Portanto, este recorte que está aqui serve para eu fazer apenas esta parte que está aqui, para fazer depois extrude para dentro. E agora temos aqui uma coisa chata, nós criamos aqui um ponto, que isto não é um erro de geometria, mas é uma coisa que tem que ter atenção sempre, porque isto depois para fazer unwrap e isso tudo é chato. Porquê? Criamos aqui um ponto que tem 1, 2, 3, 4, 5, não, só 5, está bem, não tem 6. Não sei porque achei que isto ia ficar com 6 pontos, não tem mal. Pronto, não se preocupem, afinal não está nada de mal. Agora, este aqui tem várias coisinhas pequeninas, né? Estas janelas. Como é que se modela uma janela? Vamos por aqui, por exemplo.
Não é Verilux, como é que se chama? Não é Verilux, como é que se chama aquela loja com janelas? Janelas, vidro duplo, sei lá. É o que se usa agora muito e aquelas parecem ser de vidro duplo. Vamos ver como é que uma janela é feita daquelas assim, deste género. Estas assim. Assim. Temos que estudar a janela antes de a fazer. Não é bem isto, mas é quase. Não é bem isto, mas é quase. Eu não preciso de modelar a janela perfeitamente igual. Preciso é de saber qual é que é a parte mais grossa e qual é que é a parte mais escura e o que é que anda para a parte mais grossa e a parte mais fina e o que é que anda para a frente e o que é que não anda. Porque as janelas nunca são a direito. A não ser que sejam apenas janelas que abram assim, né? Normalmente as janelas, sobretudo as que deslizam, têm sempre uma mais à frente que a outra. Aqui neste caso, eu acho que estas abrem todas para... Esta aqui de cima desliza, por exemplo. Esta aqui também desliza. Mas aqui em baixo não. Estas aqui abrem para dentro. Não percebo se esta é fechada e aquela abre só para fora. Pronto, então sabemos que não é de deslizar, é de abrir. Talvez se encontrava aqui uma boa imagem, mas vocês percebem a ideia. O truque é pesquisar e voltar a pesquisar e voltar a pesquisar para depois modelar como deve ser. Então, eu não preciso fazer um buraco para a janela. Não preciso. Se eu quiser fazer o interior da janela, ou seja, se eu quiser fazer com que isto seja um nível e que dá para entrar lá por dentro também, então o bloco seria diferente. Neste caso, eu posso simplesmente fazer uma peça aqui no meio, que não tem nada a ver com esta peça que está aqui. Ou seja, encostar uma janela ali que não dá para nada, que dá para uma parede. Posso simplesmente fazer isso com um quadrado aqui grande, com um cubo grande. Estou a utilizar o scale outra vez porque eu sei que vou fazer uma espécie de freeze transforma isto. Atenção, por exemplo, reparem aqui, isto é uma coisa que há muitos não sabem, que é, eu quando tenho aqui uma alteração qualquer, porque é que eu não consigo rodar isto? Dê-me aqui um segundo, reset tool, o free rotate, é isto que eu desliguei há bocado, isto que é o free rotate. Tenho aqui o translate todo destruído. Porquê? Tenho movimentos quase aleatórios, né? E se eu chegar aqui e fizer freeze transformation, que é este floco de neve, se eu fizer freeze transformation e depois apagar a história, eu bloqueei este objeto no espaço. Está bem? Quer dizer que o scale é 1, é tudo igual. E é isto que se deve utilizar, é assim que deve ir para o Unity. Mas às vezes nós queremos manter o translate e o rotate e queremos só fazer freeze do scale. Está bem? Nós podemos fazer freeze do scale. Temos que ir a Edit, Modify, Freeze Transformations e depois aqui no Freeze Transformations, no quadrado, desligamos Translate, Rotate e se eu fizer Freeze, reparem que aqui só vai ficar 1 e o resto vai se manter. Freeze Transform, estão a ver? Este ficou a 1 e o resto manteve-se. Portanto, eu às vezes gosto de ter o Freeze Transform assim, Close, e se eu clicar aqui, ele vai fazer o freeze e deixar isto estar aqui, está bem? Se eu chegar aqui depois mais tarde e se eu fizer combine disto tudo, não interessa os outros todos, porque ele vai ficar 1 à mesma. Portanto, o truque disto é se calhar estarmos a montar para depois estar a fazer combine. Então, como é que eu faria, por exemplo, esta parte aqui agora? Esta parte aqui à volta, este rebordo aqui à volta. Podemos fazer de várias maneiras. Deixem-me mostrar como é que eu faria. A maneira mais simples, se calhar, é chegarmos aqui, fazemos um corte aqui, com o objeto selecionado. Fazemos um corte aqui, assim, mais ou menos. E depois fazer extrude desta parte. Aqui, Shift, duplo clique. E agora, Ctrl E e extrude, não é? É a maneira mais simples, a maneira mais direta. E mesmo se eu quisesse ter um bocadinho mais de controle, podia selecionar esta parte agora aqui por cima, só para ficar um bocadinho mais bonito, mais a ter a ver com
com o que nós estamos a modelar. Eu agora não tenho uma grande maneira de mudar isto. Ou seja, eu agora como é que eu faço? Afinal é um bocadinho mais grosso. Se eu fizer um scale agora por aqui pelo meio, ele vai ficar assim meio esquisito, não é? Eu tinha aqui depois a mesh, ou a edit mesh, ao transform, e depois mover o transform, mas mesmo assim ia ficar aqui estranho, que o random está ligado, então tínhamos de desligar o random, e mesmo assim não ia ficar direito. Estão a ver? Porque eu fiz o extrude, mas depois afinal queria fazer um bocadinho mais. Então como é que eu faria isto para ter mais liberdade ainda? Vou-vos mostrar um truque, uma coisa que dá trabalho, mas que pelo menos vocês depois teriam também mais controle, que é selecionar, por exemplo, esta edge que está aqui, esta aqui, shift, duplo clique aquela, esta, shift, duplo clique aquela, ou seja, fico só com estas aqui de cima selecionadas. E agora, venho aqui, modify, convert polygon edges to curve, clico aqui e quero isto em linear. Convert, quer dizer que eu criei uma curva linear em que cada control vértice está dentro no sítio onde cada edge tinha um ponto, né? Quer dizer que eu tenho uma simples curva, que eu agora posso fazer uma espécie de extrude à volta dela, né? Posso vir aqui aos bonus tools, que me permite fazer rapidamente isto. Vocês podem ir depois aqui a modeling, create, curve to, ribbon mesh, por exemplo. E o ribbon mesh vai fazer um traço a direito, vai pensar um bocadinho, porque isto é uma coisa, não está... Ele tem que pensar um bocadinho, que eu tenho que criar aqui várias coisas. Posso criar aqui as divisões. Quantas divisões? Aqui não quero nenhuma, aqui quero as divisões de acordo com aquilo que nós temos. Mas não está a criar como deve ser. Então vou fazer assim, vou deixar isto em 1 e aqui no tessellate eu vou escolher isto em... Qual é que é? É o segundo? É o primeiro ou o segundo? Não sei, isto está aqui feito desta maneira esquisita. Queria fazer com que isto batesse certo, mas não estou a conseguir. Porquê? Qual é que é? Não é este, então. Porque está aqui uniforme. Acho que é isto. Eu não quero uniforme, eu quero non-uniforme. Exatamente. Eu não quero uniforme, eu quero non-uniforme. E agora vou tentar fazer com que bata certo. Aqui bateu certo. Aqui também bateu certo. E agora, onde diz aqui width, ou seja, a largura, eu posso aumentar a largura e eu já tenho aqui a largura como eu quero. E agora é só fazer Ctrl E para cima. E agora venho aqui a Mesh Display Reverse e a história está cá. A história mantém-se, ou seja, eu posso vir depois aqui e fazer o width onde eu quiser. Quer dizer que afinal o cliente quer isto mais grosso. Então pronto, é um bocadinho mais grosso, quero mais fininho, afinal é mais fininho. É mais para cima. Então venho aqui ao extrude e faço o extrude mais para cima. Quer dizer que eu aqui, por exemplo, durante algum tempo, até ter a certeza que isto está bem, eu não faria logo o delete history, porque se eu fizesse delete history deixava de ter esta margem de manobra e liberdade de modelação, está bem? E pronto, aqui esta parte não se vê, o interior, porquê? Porque eu não modelei nada. Agora, esta parte aqui simplesmente pode vir para cima, esta que está aqui, ou seja, clique, shift, duplo clique, e pode vir até cá acima, até onde? Eu fiz Ctrl 1, que é para fazer Isolate Select. Vem até onde? Vem até aqui. E como podem ver, se calhar esta parte tem que ser um bocadinho mais grossa, ou então vou fazer assim, para dentro, aqui para dentro, e depois Ctrl E outra vez, o thickness para fora, Ctrl E novamente, e agora move para cima e ele fica ali para dentro. Não ficou? Tem que ser mais um bocadinho. Ok, anda para trás, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl E, anda o thickness um bocadinho para fora, porque ele não está a dar. Porque ele não está a dar.
Já fiz a asneira. Vamos ver. Object Mode, Ctrl 1. Quero selecionar este. Shift, duplo clique este. Ctrl E. Anda para dentro um bocadinho. Ctrl E novamente. Então, Ctrl E novamente. Anda para cima. Ctrl 1. E pronto, mesmo assim não ficou. Chatice. Não faz mal. Não faz mal. Vemos aqui, temos aqui o width, aumentamos aqui o width e já está. Pronto, percebem então a grande vantagem de poder trabalhar com este tipo de modularidade. Então, deste tipo de modularidade, não, este tipo de como é que eu ia dizer? Liberdade de controle, não é? Vamos então criar aqui a parte central, que ainda não fizemos, que é a janela. Basicamente aqui um quadrado. Quadrado não, um cubo, aliás. E agora, eu vou selecionar estes dois, este mais este, Ctrl 1 para... Ctrl 1 é o Isolate Select, está aqui, este botão que está aqui. E agora, se eu quiser mover isto e colocar isto aqui mesmo no sítio encostado onde eu quero, eu posso utilizar sempre os vértices, por exemplo, e agora tecla V e arrastar para aqui. Selecionar este aqui, tecla V e arrastar para ali. Para saber que estou a colocar as coisas mesmo no sítio. Arrastar este para trás. Ou seja, as coisas estão encostadas mesmo no sítio. Ok? E as coisas podem estar assim só a penetrar um bocadinho. Não precisam de estar mesmo perfeitinhas. E agora, se calhar, uma deste lado e uma do outro. Quer dizer que eu faria agora, se calhar... Ctrl D ou Shift D e punha uma deste lado aqui e outra daquele, mais fininha, não é? E agora, como é que eu faço isto? Como é que eu faço outra exatamente deste lado com a mesma distância? Se eu andei daqui, se isto é o 0, se eu estou a modular aqui no 0, e se eu andei x menos 27, vou colocar aqui menos 27, então eu vou fazer Ctrl D ou Shift D, aliás, Shift D nada. Vou fazer Ctrl D e coloco aqui 27. Então, o numpad não está a funcionar. 27. E pronto, já temos aqui estes dois. Anda um bocadinho para trás. Mais, como é que eu faço, por exemplo, aqui esta moldura aqui à volta? Posso simplesmente moldar isto, fazer Ctrl E, dar aqui uma espécie de... Não é thickness, é o offset, mudar aqui o offset. E Ctrl E novamente. E agora mover o thickness para dentro. E agora posso pôr estes todos para trás. E já temos a nossa janela. Já posso apagar a história deste. Então pronto, como é que eu terminaria agora isto? Isto é um modelo que eu preciso de duplicar. Eu vou selecionar isto tudo, vou fazer uma cópia disto, ou seja, eu vou fazer... Isto aqui é o objeto original, vou fazer uma cópia, vou fazer Ctrl D disto tudo e depois Ctrl G. Ok? Vou selecionar tudo o que eu tinha original e vou fazer H, que é para esconder. Ou então, melhor ainda, antes de vou voltar atrás, melhor ainda, seleciono tudo e faço já o grupo. Okay? Se eu não precisar desta Ribbon Mesh, eu posso simplesmente vir aqui a Bonus Tools, Modeling, Clean Up, e ele vai-me apagar tudo. Quer dizer que vai-me apagar estas tralhas todas que eu já não preciso, Delete. E agora, se eu fizer Ctrl D, eu posso esconder o primeiro grupo e dar o nome corretamente, isso tudo. Quer dizer que este é o editável e este é aquele que eu quero mesmo alterar, a sério. E este eu posso ter, então, o pivô deste lado, depois D novamente. Se eu fizer agora uma cópia,
posso fazer uma cópia com Ctrl D, V e mover para aqui até este ponto. E agora tenho uma cópia deste modelo. Se eu fizer Shift D, não é Ctrl D, se eu fizer Shift D, ele vai continuar a fazer cópias ao longo do espaço. Quer dizer que o que eu estou a copiar é uma coisa já feita, mas pronto, não era bem isto que eu queria. O que eu queria era mostrar-vos como é que se faz então a união disto tudo. É só selecionar e Combine. Este botão que está aqui, fazer Combine, ou Unite, aliás, perdão, isto chama-se Polyunite. É o... Onde é que isto está? Mesh, Combine, só que a ação chama-se Polyunite. Isto paga-nos a história, mete-nos isto em 1, deixa-nos aqui uns grupos estranhos, eu vou apagar a história outra vez e o pivô foi para o mesmo sítio, portanto D, V novamente e coloco-o aqui. E agora sim eu já tenho aquilo que é suposto ter, Ctrl D, V e Shift D, Shift D, Shift D. Portanto, isto são objetos separados. Eu agora posso fazer os UVs disto como deve ser. Posso, no Photoshop ou no Substance Painter ou assim, eu posso dar aqui uma parte aqui azul ou espelhada a este metal, a este vidro. A parte metálica posso dar um branco um bocadinho diferente. Aqui seria uma pedra ligeiramente diferente. Esta pedra seria branca. Portanto, a modularidade acaba por ser isto, acaba por ser uma coisa que fica num objeto apenas e eu só vou combinar as coisas, ou seja, fazer combine, quando eu sei que não vou precisar mais de mover as coisas. Mas mesmo assim, no último dos últimos, a última alteração que alguém pede, que um cliente pede, afinal isto aqui não é assim tão grande, é muito mais pequenino. Não há nada perdido, porque isto, mesmo que isto seja tudo unido, continuam a ser objetos, entre aspas, objetos, né, separados. Se eu clicar aqui, duplo clique, ele vai-me selecionar o elemento à volta. Quer dizer que eu ainda posso ter controle sobre isto, está bem? Se estivesse unido, ainda teria que selecionar as coisas ponto a ponto. Portanto, eles não precisam estar colados, mas estão combinados num objeto só, está bem? Mesmo assim o Unity e o Unreal consegue ler bem grupos. Eu poderia levar este grupo, que está cheio destas tralhas todas, este grupo não preciso dele, eu poderia levar este grupo que tem estes pontos, mais a curva se calhar não, porque a curva o Unity não ia ler bem, mas estes pontos todos, estas mechas todas, poderiam ser exportadas dentro de um grupo à mesma. Não precisa de fazer combine. O combine é só para nós nos organizarmos, está bem? E pronto, já estamos aqui a passar um bocadinho o tempo. Mas a ideia disto é mostrar-vos que não há necessariamente a obrigatoriedade de utilizar as coisas assim coladas umas às outras. Reparem que aqui nesta fase, neste edge que está aqui, o que cola é apenas uma edge à outra. Quer dizer que é como se fossem duas folhas de papel a unirem-se assim só, não é? E normalmente isso também é um bocadinho... devemos evitar isso. Aqui, por exemplo, temos uma face colada à outra. Temos duas faces assim coladas. Que é o que acontecia há bocado no Unreal. Quando eu no Unreal coloquei uma parede encostada à outra, é isto que acontece. Só que isto não se vê, não faz mal. O que é que me ensinaram há muito tempo atrás? Que quando fazemos renders, ou quando fazemos sombras, ou quando a luz está a incidir, ou assim, depois estamos a trabalhar com sombras, shadow maps de Unity, ou shadow maps de Unreal, ou assim, normalmente, quando temos isto assim desta maneira, às vezes conseguimos poupar alguns erros do que ter duas folhas assim espetadas. Por isso, como é que eu faria isto? Eu se calhar era capaz de apagar isto aqui, né? Esta parte que está aqui, fazer simplesmente esta, e se calhar esta aqui também em baixo, mais esta aqui também em baixo, e estas aqui também de baixo, e este de cima também, mas acima já tem. Ou seja, selecionar isto tudo, pronto. E W, Shift, aqui no azul, para fazer um extrude. E agora temos um bloco completamente, como se fosse um Lego, pronto a ser duplicado. E pronto.
Espero que tenham entendido, espero que tenham aprendido alguma coisa. E não é assim que se fazem janelas, claramente não é assim que se fazem janelas, mas isto é rapidamente para vocês perceberem. Isto é um mock-up, isto acaba por ser apenas isto, o que nós vimos há bocado, ou seja, já apaguei a imagem, é um mock-up daquilo que queremos modelar, porque enquanto estamos a fazer as peças todas, ainda destas 7 que eu disse que queria fazer, só fiz uma, não é? Que isto demora tempo, só fiz uma e mesmo assim ainda nem sequer fiz este rebordo, esta guarda, né? Se eu quisesse fazer como deve ser o resto, ia ter mais dificuldade. Porque que está aqui assim. Ok. Poly to curve. Onde é que ela está? Está aqui. E agora posso vir aqui. Bonus Tools. Modeling Curve to. Neste caso agora é Tube Mesh. Non-uniform. E se calhar dar aqui um bocadinho mais de width. E pronto, já está. E agora aqui se calhar também um traço vertical ou outro. Um aqui, outro aqui e outro aqui. E não haveria problema. Como é que eu faria isto? Por exemplo, somente para terminar, eu sei que isto nunca mais acaba, né? Venho aqui a Bonus Tools, Modeling Cleanup, que é para termos isto tudo limpinho. Shift, Ctrl D, levanta um bocadinho, seleciona esta face, depois Shift seleciona outras faces, Delete. É mais fácil fazer isto do que criar um cilindro novo. J, Rotate, Scale. Agora eu quero colocá-lo mesmo aqui a meio. V. Tecla V. E ele fica exatamente ali no meio. Agora, se calhar não ficava bem assim mesmo aqui no meio, porque se não fica isto aqui, se calhar este aqui eu colocava um bocadinho mais pequeno. Então como é que eu emagreço este tubo? Aqui, com o Scale neste quadrado aqui. Emagreço um bocadinho, coloco-o aqui em baixo, já está. A mesma coisa, Ctrl D. Aqui, por exemplo. E agora eu andei com ele para aqui, menos 41. Como é que eu passo rapidamente para o outro lado? Em vez de estar a ver aquilo, eu faço simplesmente Ctrl G. E o Ctrl G vai-me colocar, e dentro de um grupo que eu tenho aqui, faço Ctrl D, agora de duplicação deste mesh, deste grupo. Ctrl D. Não, perdão. Aí, este grupo está aqui, Ctrl D. Já está, pronto, eu tinha feito Ctrl D, mas não tinha visto. E agora faço um scale negativo em X, menos 1. E agora, isto, como eu não gosto de ter scales negativos, eu simplesmente vou pegar neste e neste, e vou fazer aqui um combine, e ele vai-me apagar estes grupos todos que eu criei. Vou apagar a história, e ele limpa-me aqui aquilo desta maneira, e já tenho, então, aqui aquilo que eu queria. Espero que isto tenha ajudado, espero que isto tenha ensinado alguma coisa. Deixem-me só aqui ver as vossas questões. Esconda a grelha. Pois, está a fazer confusão. Às vezes a grelha também chateia, né? Então escolho aqui, esconder a grelha e clicar aqui para podermos ver o objeto final. Se não gostam deste anti-aliasing todo, podem clicar aqui neste botão que está aqui, que é o botão do anti-aliasing, em que vocês veem isto ficar com um bocadinho melhor qualidade. E pronto, e sombras se calhar também, só para ficar um bocadinho mais bonito. E pronto, espero que tenham gostado. Eu sei que foi um bocado intensivo em termos de, sobretudo se nunca ouviram falar nisto, espero que não tenha sido muito complexo para vocês. E pronto. Aqui estas sombras ficaram mesmo estranhas, né? Não faz mal. Desejo a todos então um bom fim de semana. E esperem aí que tem aqui mais questões que eu não vi. Há alguma hotkey para o Combine? Não, não, acho que não. Não há. Que eu saiba, não. Mas dá para colocar, pode colocar. Basta ir aqui aos Settings Preferences e Hotkey Editor e depois coloca. Mas não o aconselho, porque o Combine deve ser utilizado uma vez por projeto. não
não se foque nisso, está bem? É mais fácil utilizar o Blender ou o Maya? Pois, Jorge, nós fizemos um webinar só sobre essa questão, está bem? Depois, se quiser ver, tem lá também nos webinars realizados, eu fiz um webinar exatamente só sobre isso. É melhor pôr as texturas no Maya ou no Unity? Pôr as texturas, pode ser aqui no Maya, pode ser no Unity, mas tem que ser feito os UVs primeiro, está bem, Francisco? Essa parte das sombras ainda não conhecia. Isto é extra. Não ignora as sombras, porque isto é mesmo só para mostrar que está aqui diferença. Pronto. Desejo a todos um bom fim de semana e continuação de bom estudo a todos. Muito obrigado a todos. Bom fim de semana.